quando esse papo de repórter estiver indo para o ar, provavelmente a lama que avança sobre o Espírito Santo já vai ter chegado nos municípios capixabas. A gente, claro, até porque nós temos limitações técnicas, não vamos querer ficar dando pitaco em cima de o que vai significar o impacto ambiental. Isso é uma coisa até que eu acho que para os próprios ambientalistas é uma questão ainda muito indefinida, está todo mundo correndo atrás de dados, de tentar mensurar, né, o que vai significar toda essa tragédia ambiental. Vamos ficar aqui na nossa praia, que é a questão política, e eu acho que tem um ponto bastante interessante, que é justamente como está sendo o impacto da onda de lama na classe política, né? Eu acho que a gente tem aí, essa semana toda, a gente assistiu a várias declarações, houve declaração do governador Paulo Artung, dos deputados, formaram a comissão, você teve também as autoridades, Ministério Público se manifestando, teve o IEMA, né, por meio do secretário de Meio Ambiente, do Rodrigo Judice, quer dizer, você teve toda aí uma manifestação da classe política, do poder público, né, com relação à tragédia, e aí que eu acho que é a questão interessante para a gente analisar, que eu acho que ficou muito patente isso, né, eu acho que não resta nenhuma dúvida, o quanto que essa situação, essa tragédia, ela mostrou a dualidade, né, essa dicotomia que existe entre tem hora que se ama essas empresas, tem hora que se odeia. Agora está todo mundo, né, que pelo menos demonstrando que odeia, fazendo críticas, cobrando, pedindo que a empresa seja punida. E inclusive, já passando a bola para a Renata, difícil até da gente não pôr em suspensão, por exemplo, a participação de alguns deputados que receberam, inclusive, né, financiamento da Vale/Samarco, né, durante a campanha de 2014, e agora estão lá integrando a comissão, cobrando punição da empresa. Na verdade, até muito contraditório, né? É claro que a gente não pode dizer que os caras que receberam dinheiro da Samarco estão lá para poder melar a comissão. É muito cedo para a gente falar qualquer coisa sobre a posição deles. Eles têm feito um trabalho bem crítico, né? Tem colhido as informações nos municípios, por onde vai passar, né? Está passando a onda de lama, mas fica aquela apreensão da população em relação a isso, porque como que o cara que recebeu o dinheiro da empresa vai poder cobrar depois, né? Porque isso nunca foi feito antes. Está sendo feito agora porque aconteceu a tragédia. Se não tivesse acontecido, estaria tudo certo, tudo tranquilo. A Samarco seria a grande mineradora que estaria, né, trazendo a solução de todos os problemas do Espírito Santo. Eu me lembro de uma coisa que eu acho que eu nunca vou me esquecer, quando teve o processo de discussão das terras indígenas, né, aqui no estado, que a Aracruz queria as terras, né, que são dos índios. Um deputado na Assembleia que recebeu dinheiro da Aracruz, que hoje é Fibria, né, mudou de nome, que pode inclusive acontecer com essa marca, né, depois muda de nome, tá tudo bem, né? Um deputado levantou para dizer, mas a Aracruz tem a escritura do terreno, e cadê a escritura que o índio tem do terreno? Então a gente vê como é que é o comprometimento da classe política com essas empresas que são, e a gente percebe isso muito claramente quando a gente puxa a lista de financiadores de campanha, né? Agora, Neto, eu acho que também, independente do sujeito ter recebido ou não dinheiro de campanha, a gente sabe também que a posição muitas vezes é de defesa dessas empresas. Eu acho que tem uma coisa anterior e que talvez explique um pouco essa contradição, né? Que é a opção que o Espírito Santo fez pelos grandes projetos. E aí a gente destaca pelo menos, quando a gente está falando de grandes plantas, né? A gente não pode deixar de incluir a Vale, a Arcelor, a Samarco, a Aracruz Celulose / Fibria e agora mais recentemente a Jurong também, que acho que são as grandes plantas aí, que todas elas com um ponto em comum, que são os danos ambientais que essas empresas causam
para o Estado. Então, acho que foi uma opção que o Estado fez. Inclusive, o governador Paulo Artung, o que sempre reivindicou esse papel do governo empreendedor que trouxe esses investimentos, que fomentou esses investimentos, não é verdade? Na verdade, a gente tem que puxar um pouquinho a questão histórica dos ciclos de desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Começou lá atrás com o café, e aí chegou no segundo momento com os grandes projetos, a partir da década de 70, ali no governo militar. Foram instaladas a contragosto, como se fosse o grande desenvolvimento, sem pensar na viabilidade desse projeto, na sustentabilidade. Aliás, não se pensava em meio ambiente há 50 anos atrás, e talvez hoje a gente sinta isso na pele. Esse talvez tenha sido o maior erro histórico. Então você tem essas plantas. Só que aí vamos transportar agora para o período Paulo Artung, porque ele reivindica ser o autor do terceiro, a grande figura do terceiro ciclo de desenvolvimento econômico do Espírito Santo, que é justamente a ampliação dessas plantas industriais. Ou seja, você tem a 8ª usina da Vale, você tem a 4ª usina Samarco, que foi inaugurada há pouco tempo com o Regabof, lá, que toda a classe política estava lá. Então é muito complicado quando você discute a questão de meio ambiente. Saindo um pouquinho da questão da lama, que é uma tragédia, vamos voltar só para esse ano de 2015. Nunca se falou tanto em Pau Preto. A gente comentou aqui das dificuldades, das interferências, das manobras relacionadas à CPI do Pau Preto. Vamos falar também no ano de 2015 a questão da seca. Tem uma CPI em andamento lá em Linhares que revelou que o consumo de água da Aracruz Celulose, fibra, e Renata foi precisa nisso, é bem capaz que essa marca volte, mas volte com um novo nome para tentar apagar essa mancha da história. O consumo de água da Aracruz Celulose fibra é semelhante ao da população, ao consumo de água da Grande Vitória. A gente está falando de 2.600.000 habitantes, ou 26 cidades de Linhares. Então a gente tem que discutir de fato essa questão ambiental. Tomara que essa tragédia se tem um lado que não dá para falar que é um lado positivo, mas se a gente for falar um avanço mínimo, é a questão da fiscalização e, sobretudo, na cobrança, porque as atividades estão postas aí, então você tem que ter uma cobrança rigorosa. Só que a gente sabe, quando você exige melhores condições dessas empresas, você está mexendo no lucro, e aí a questão fica bastante complicada, né? Agora, Neto, não dá para a gente realmente não ver com desconfiança, né, a atitude de algumas lideranças importantes. Eu começo aqui destacando o governador Paulo Artung. Outro dia, em março, né, o Paulo Artung assinou uma parceria com a Samarco, com o presidente da Samarco, inclusive em cerimônia no Palácio Anchieta. O Ricardo Vesco foi lá, assinou. Era grande parceria sendo anunciada para proteger as nascentes. Quer dizer, olha só até onde vai a contradição. Há alguns meses o governador estava assinando uma grande parceria, uma ação, né, realmente para fazer conjunta com a empresa hoje que está pondo em risco todo o meio ambiente no estado. Quer dizer, você vê o tamanho da contradição. Mas se a empresa fosse... tem essa coisa de que a empresa tem que passar a imagem de sustentabilidade, né? A empresa tem que ser sustentável, é a palavra, né, da moda, é ser sustentável. Só que ela fazendo isso não cola, né? Precisa da legitimidade. E quem é que dá essa legitimidade? O governo, quando vai e assina conjuntamente com ele, né? O governo, com a ajuda da imprensa. Que é poder público, imprensa, ONGs que surgem aí como outros especialistas de meio ambiente. Prêmio Ecologia 2015, patrocínio Samarco. Então você vai, né, criando essas condições. Zeca, né? É uma coisa interessante a gente observar que só isso hoje em dia não basta. Quer dizer, a população não precisa mais da imprensa tradicional para poder se informar. Sim. E nessa questão da lama lá de Mariana e em outras questões ambientais, a informação circula muito rápido nas redes sociais e a classe política está começando a perceber isso. Sim, a pressão popular, como aconteceu na CPI do Pau Preto, né? Porque na CPI do Pau Preto tinham 3 deputados que haviam sido financiados por empresas poluidoras. E aí o pessoal começou a falar, peraí, que CPI é essa? Que tá ali para quê? Para poder investigar ou para evitar que se investigue? Né? E aí acaba ficando desconfortável para essas lideranças
assumir uma posição de defesa, vamos dizer, clara dessas empresas. Eu concordo plenamente, é isso. Por causa dos desgastes políticos, né? Não, eu concordo, porque você vê, eu imagino, não sei o que vocês acham sobre isso, imagino que se essa tragédia fosse, sei lá, 4, 5 anos, né, com as redes sociais ainda mais incipientes e tal, eu acho que a reação da classe política também fosse diferente. Vamos colocar um marco de 10 anos, sem essa onda de difusão da informação. A informação partiria dos grandes veículos e você não teria essa comoção, que hoje é uma verdadeira comoção. Né? E da mesma forma que a gente falou que para o Paulo seria diferente governar em 2015 com as redes sociais, também a atitude das empresas envolvidas, né, nesse tipo de incidente. Por quê? Tanto que uma das exigências do governo do Estado é um plano de comunicação, porque a população não sabe nada de forma oficial da empresa, eles negligenciam a informação. E isso está criando uma situação de alerta. Olha só a Baixo Guandu, a Manaíra, o Léo, a equipe de Século Diário esteve lá registrando. Pessoal em cima da ponte ali, sem saber, esperando a onda chegar, a lama chegar. Eu não sei se quando esse papo for lá já vai ter chegado lá. Mas era uma situação de muita aflição, ninguém sabia de nada. O Neto Barros teve que ir lá em Governador Valadares para ver a tragédia que está anunciada para ele. E agora falando também, voltando à questão da classe política, uma figura tem que ser exaltada nesse processo. O prefeito Neto Barros de Baixo Guandu. Porque ele, numa frase, ele resumiu muito bem que não é a tentativa de criminalizar a empresária, porque é muito simples jogar na conta da população. A população não gosta de empresa, empresário sempre é vilão. Nesse caso é. Ele foi muito claro. Se um pescador que pesca um peixe errado numa época de defesa ele é preso, imagina quem mata o rio. E aí, por outro lado, a gente tem que destacar também a atitude que não contrária dos prefeitos de Colatina e de Linhares. Nozinho Correia, a gente não viu nenhuma movimentação dele. Né? O prefeito de Colatina tem participado das audiências, mas não tem uma posição. É preciso que o gestor ele tenha uma posição nessa situação, que ele se coloque claramente de que lado que ele está. Se ele está do lado da população ou se ele está do lado da empresa. Senão, aí é que fica mais complicado ainda. Né? Que eu acho que foi o que